Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura de hoje, 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Esse texto é fantástico, eu já preguei nele, gosto de pregar nele. Tem tantas lições para nós, este e o próximo. Veja só, entendendo, eu já comentei a respeito dessa questão dos discípulos dos profetas. Havia uma casa de profetas, ou seja, um movimento de ensino para aqueles que queriam se tornar profetas ou servirem aos profetas, auxiliando ou envolvendo-se em alguma outra parte da obra de Deus. Então havia sim um movimento de ensino, de preparação para os profetas, embora Deus levantasse também algum profeta sem, vamos dizer assim, sem treinamento, né? Pois bem, esta mulher aqui, ela era esposa de um desses discípulos dos profetas e agora o seu marido morre, ela fica viúva, tem um filho pequeno que ela tem que cuidar, ela não tem dinheiro, ela não tem posses. E aí diz o texto aqui que os credores estão vindo para levar seus 2 filhos para serem escravos. Então, veja, eram 2 filhos que ela tinha e eles vão levar como escravo. Por quê? Porque ela tinha uma dívida, né? Certamente uma dívida que foi contraída pelo marido e ela não tem como pagar, e então os filhos vão virar escravos para pagar essa dívida. É a única coisa que ela tem. Lembrando que naquela época existia escravidão. Desculpa. Isso traz algumas lições e dentre elas eu destaco o fato de que nós devemos ser precavidos com o dia de amanhã. Nós temos que nos preparar para as surpresas da vida. Eu pergunto a você, você tem um plano de aposentadoria? Você está preparado para a sua velhice, para não passar necessidade? Você tem um plano de saúde, caso sofra um acidente, contraia uma doença, tenha que fazer uma cirurgia? Você tem dívidas? Muito cuidado com as dívidas, porque se você não pagar, alguém vai ter que pagar, né? Então, cuide da sua situação, prepare-se para o futuro, pense no futuro da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Pense em como que você vai fazer caso surja um momento difícil. Nós precisamos nos preparar, tá bom? Verso 2, Eliseu pergunta para a mulher: o que eu vou fazer para você? O que você quer que eu faça? O que você tem em casa? Ela falou: olha, eu não tenho nada aqui a não ser uma botija de azeite. Aí ele fala para ela: vai, pede emprestada vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. A mulher vai nos vizinhos tudo, arruma um bocado de vasilhas, né? E aí ela entra para dentro de casa e vai despejando aquele azeite, o azeite vai multiplicando e enche todas aquelas vasilhas. Deviam ser muitas, porque depois ela pergunta para o profeta, fala: e agora o que eu faço? E ele fala, verso 7, vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivem com o resto.
Então devia ser muito azeite, devia ser um azeite caro, porque com aquele tanto de vasilhas, daquele tanto de azeite da multiplicação, era suficiente para ela pagar o que ela devia e ainda viver ela e o filho. Muito bem, verso 8, entra a história da sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão, e aí todas as vezes ele passava por lá para comer o pão, a mulher o servia. Ela falou para o seu marido: olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, vamos fazer aqui em cima da casa um pequeno quarto para ele. E assim foi feito, e Eliseu então sempre passava por ali. Diz o texto que a mulher era muito abnegada, né? Eles eram ricos e estavam cuidando ali, ajudando Eliseu, né? Verso 14, o Eliseu quer retribuir o favor que essa mulher tem feito, a bondade que essa mulher tem feito a ele, e ele pergunta: será o que a gente pode fazer por ela? E Geazi, que é o moço, é o discípulo ali que ajuda Eliseu, né? Sempre andava, os profetas tinham sempre um ajudante, um discípulo ali, um ou mais. E Geazi é o discípulo que está com ele, ele fala: olha, ela não tem filho e o marido já é velho, né? E Eliseu chega para ela e fala: ó, daqui a um ano você vai ter filho, vai poder abraçar o seu filho. E a mulher fica grávida e dá à luz o filho. E acontece que depois de algum tempo a criança morre e depois Eliseu vai até lá, né? E o menino é ressuscitado, né? Eliseu ali no poder de Deus, claro, ressuscita aquele menino e devolve a sua mãe. Depois nós temos aqui outros milagres, né? A morte na panela, né? Ele tinha, a comida na panela estava com alguma coisa mortífera e ele tira aquilo, eles podem comer. Depois tem a multiplicação de pães aqui, né? 20 pães, mata a fome de 100 homens. Entramos no capítulo 5, temos a história de Naamã. Diz que Naamã é um comandante do exército do rei da Síria, um grande homem, né, importante. E lá na casa dele tinha uma menina que era do povo de Israel, que foi feita escrava e estava lá servindo, e Naamã era leproso. E essa menina falou: se Naamã tivesse lá na minha terra, o profeta iria curar essa lepra dele. E aí ele vai até lá atrás do Naamã, diz o verso 9 que ele chega lá, todo cheio de pompa, né, com seu carro, seus soldados, e para tudo ali a comitiva, né? O Eliseu nem vai lá, só manda o recado, né? Só manda o recado: ó, é para você, verso 10, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado. O Naamã diz aqui que ficou indignado porque as águas do Rio Jordão são barrentas, sujas, e ele pensou que o Eliseu iria tratar ele muito bem, com honras, né? Porque afinal de contas ele é um grande homem respeitado, mas não, Eliseu não dá moral para ele. Mas aí os soldados de Naamã acabam convencendo ele, ele vai até o Rio Jordão e faz isso, mergulha 7 vezes e ficou curado, conforme Eliseu tinha dito. Imagina, um cara leproso agora é curado. Uma doença incurável na época, é um grande milagre, ele está
sarado agora, vai até o Eliseu feliz da vida e oferece um presente para ele. Ele se recusa, não quer. Naamã então vai embora. Aí, olha o que acontece. O Geazi, que é o servo, o auxiliar, o discípulo de Eliseu, secretamente fala: não posso perder essa oportunidade. Corre até lá e mente, né? Alcança o Naamã, verso 22, olha a mentira dele. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas, e dá a ele então 1 talento de prata e 2 vestes festivais. O Naamã dá. Ele já queria dar para Eliseu, acreditou, entrega ali. E o Geazi volta, o Eliseu vai conversar com ele, né? Verso 25. Ô Geazi, de onde você está vindo? E ele responde: ó, teu servo não foi em parte alguma. E aí diz que a lepra de Naamã pegou no Geazi por causa dessa ganância, dessa mentira dele. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Misericórdia, ganância, muito cuidado com a ganância, com a inveja. Capítulo 6, verso 5, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, o machado era emprestado, o machado caiu dentro d'água e o Eliseu faz o machado flutuar ali e devolve ao rapaz que estava usando. Verso 14, os inimigos cercam ali o arraial onde o Eliseu está com o seu auxiliar. Diz aqui, verso 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, aqui já é outro, não é o Geazi mais, né? Só que não fala o nome aqui. Tendo se levantado muito cedo, verso 15, o moço do homem de Deus, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus, né? Sabe, queridos, a gente não consegue enxergar o reino espiritual, né? Nós sabemos que Deus existe, sabemos que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas nós não enxergamos isso. Mas eu quero te incentivar a lembrar dessa história aqui, e quando você estiver passando por perigos, você se lembre que maior são aqueles que estão conosco. Ou seja, maior é o Senhor nosso Deus, maior é o seu exército de anjos que se acampa ao derredor daqueles que temem ao Senhor. O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos guarda. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua proteção sobre nós. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.